Oi, pessoal, dando continuidade ao que nós conversamos na semana passada e continuidade ao vídeo anterior que tratamos a respeito da monarquia constitucional, nós vamos para uma outra fase da Revolução Francesa, denominada como Convenção Nacional. Após a execução de Luís XVI, no ano de 1792, se proclama a República Francesa. Inicialmente, o processo de administração política da França com a Convenção Nacional estaria nas mãos do grupo dos girondinos, que mesmo administrando o território francês, vai sofrer uma grande força de oposição do lado dos jacobinos e dos sans-culottes, passando a pedir o quê? Por favor, se vocês estão no poder francês, vocês vão passar a ter a obrigação de acabar com toda a crise econômica que a França está sofrendo desde a era absolutista de Luís XVI. É econômica, no caso, econômica e social, de má distribuição de privilégios entre as camadas sociais. Ainda assim, devido ao processo de pressão que que os sans-culottes e os jacobinos vão fazer em cima do início do governo dos girondinos, os girondinos saem dessa estrutura de camada política e passam a dar lugar ao governo dos jacobinos. O governo dos jacobinos, eles vão ter a liderança de Maximilien de Robespierre. Robespierre, ele vai passar a criar uma convenção dos jacobinos e criar um princípio chamado de Lei do Preço Máximo. O que essa Lei do Preço Máximo vai impor? Ele vai dar um valor de limite na venda dos insumos. O que são os insumos? Basicamente todos os produtos essenciais que as pessoas precisam para poder sobreviver, ou seja, de primeira necessidade, como por exemplo, a própria alimentação. Tudo bem? Outra coisa, na lei do preço máximo, criado no governo jacobino e liderado por Robespierre, ele vai dar a liberdade de manifestação de greve. Vai acabar também, ainda dentro dessa lei do preço máximo, com o voto censitário, ou seja, por questão monetária, e vai acabar com o processo da escravidão nas colônias que a França já possuía, como, por exemplo, no território do Haiti, que nós vamos conversar no nosso próximo capítulo. Ainda assim, dentro dessa referida lei, vai estar imposto que seria obrigatório o ensino primário e gratuito em todas as escolas laicas da França. Muito bem. Nesse mesmo contexto, ainda vai haver uma terceira fase da união de países monarquistas para tentar findar com esse movimento revolucionário ocorrido dentro do território francês. A partir deste instante, pessoal, Robespierre vai começar a ser considerado um representante que vai começar a se utilizar de medidas autoritárias e arbitrárias para acabar com seus opositores. Esse período, essa fase do governo de Robespierre em prender, torturar e executar os seus opositores foi chamado de período do terror, ou período somente terror. Muito bem. Acusado de estar ferindo os ideais da França com a Revolução de Igualdade, Liberdade e Fraternidade, Robespierre vai ser aprisionado pelos seus opositores, basicamente os girondinos, e assim passou a ser executado. Após a execução de Maximilien de Robespierre, quem passa a tomar conta do controle administrativo e político da França é o retorno dos girondinos. Após a execução de Robespierre, os girondinos passam a comandar a França sob um regime ou uma fase política desta revolução chamado de diretório. O diretório
vai estabelecer o governo girondino dentro da França e vai novamente estipular o voto por caráter censitário, ou seja, por acúmulo de dinheiro. Muito bem. Outra coisa, dentro desse princípio do diretório vai se instaurar a popularidade da expansão territorial francesa com a liderança do grande general denominado como Napoleão Bonaparte. Dentro ainda, pessoal, dessa fase do diretório, se estipula ou se articula o quê? Temos que lembrar, os girondinos eles não eram formados somente pela alta burguesia, e também por aqueles antigos monarquistas constitucionais, ou aqueles que queriam inserir um princípio de república dentro da França. Muito bem, devido a isso, se instaura no período do diretório um golpe de Estado onde a burguesia passou a controlar sozinha o poder da França, a estrutura política e governamental da França. Nesse instante, o que passa a acontecer? Acaba-se, finda-se o princípio do diretório e a França passou a ser coordenada por um regime chamado de consulado, sob a liderança de 3 cônsules. Obviamente, Napoleão Bonaparte sendo o principal, Emmanuel Joseph e Stanley Roger Ducrot. Tudo bem? Mas o que interessa para nós é a liderança sumária de Napoleão Bonaparte. Nós estaremos falando em Napoleão Bonaparte, no princípio, num vídeo especialmente falando do conceito do império na França, denominado como Império Napoleônico. Aqui nós terminamos o vídeo. Eu espero que vocês tenham tido uma boa compreensão do que nós já tínhamos conversado nas aulas passadas. Qualquer dúvida nós estaremos sanando nos nossos próximos encontros ou mesmo por via e-mail. Um beijo e até mais.